E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você, torcedor dos clubes, sejam bem-vindos, mais um vídeo. Hoje coloquei até uma camisa do Uruguai, do Luiz Soares, que eu tô já empolgado com Libertadores e espero que amanhã o São Paulo tenha, além da técnica, da qualidade do futebol, que é o mais importante, a garra uruguaia para enfrentar os argentinos, que eu já estou super ansioso. Trata-se de Libertadores, jogo contra argentinos sempre será, se espera um clima tenso, um clima de guerra, então amanhã não deve ser diferente. O São Paulo, só lembrando, o São Paulo, já vou falar do negócio do Igor Vinícius, sabe, da relação de... Porque a lista saiu depois que eu gravei o vídeo ontem, eu gravei um pouco mais cedo, que eu tive que trabalhar, e aí não tinha saído a lista ainda dos inscritos na Libertadores, saiu depois, por isso que eu não comentei no vídeo de ontem, muita gente indignada, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Só falar um pouquinho do time, chegou de madrugada, né, na madrugada voo fretado, o Liseiro tá fora mesmo, e o Anderson Martins nem viajou, e o Jusilei está recuperado, deve jogar, mas daqui a pouco pode jogar. Daqui a pouco tem umas novidades aí que surgiram no time titular, que também muita gente comentou. Muito obrigado de novo pelas visualizações e comentários. Ainda tem comentários chegando, estou analisando e vendo o que vocês estão falando. Muita gente falou da escalação e aí tem novidades aí, porque ó, São Paulo fez um treino fechado hoje lá em Córdoba, o Hernanes fez um trabalho separado, o treino foi fechado, só foi aberta a primeira parte. E aí o Jardine queria testar o time titular. E aí, essa que vem a novidade, ó, vê o que vocês acham aí. Ele supostamente vai sacar o Elinho do time, aí o time seria Volpi, Bruno Pérez, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. O meio-campo, Jusilei ou William Farias, porque o Jusilei ainda está se recuperando, e o William Farias fez uma boa partida contra o São Bento, pode jogar no lugar do Jusilei. Aí Hudson Hernanes, aí no lugar do Elinho podemos ter Diego Souza ou Nenê. E aí na frente o Pablo, que está muito empolgado porque vai ter filho, vai ter essa semana. E aí o Everton. Então, Volpi, Bruno Pérez, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo, Jusilei, William Farias, Hudson Hernanes, Nenê, Diego Souza, Pablo e Everton. Eu acho esse time muito mais confiável, muito mais jogadores experientes para enfrentar uma partida de pré-libertadores. E só de não jogar a dupla de Pitbulls eu já fico feliz. Então, eu acho que esse time é melhor do que aquele time que a gente tinha discutido ontem. Aliás, muitos de vocês falaram sobre esse time aí, comentaram esse time, que gostariam de ver um time mais cascudo, mais experiente, que o Elinho ainda não tem estrutura psicológica, nem física, para encarar uma partida tão importante, uma verdadeira decisão que o São Paulo encara amanhã a partir das 9h30 da noite, como é jogo da Globo, para alguns lugares só do país, eu vou transmitir pelo meu Instagram, tá? Então se você está trabalhando, se você não vai ter a chance de assistir o jogo pela TV Globo, eu vou tentar transmitir pelo meu Instagram amanhã a partir das 9h30 da noite, tá? Vamos falar da lista da Libertadores então? Ó, muita gente está confundindo lista de relacionados com lista de inscritos. Uma coisa diferente da outra. O Jardine optou por não inscrever o Igor Vinícius nessa fase de pré-Libertadores. Ele colocou o Araruna, preferiu colocar o Araruna, que joga como volante, como volante ou lateral, e deixou o Igor Vinícius de fora. Inclusive muita gente nos comentários indignada com essa postura do Jardine, porque o menino logo depois do jogo contra o São Bento, ele estava muito empolgado, porque ele jogou super bem, e ele falou, agora o foco é na Libertadores, estou muito empolgado, e aí o cara não vai jogar essa fase de grupos, pré-Libertadores. Só que é o seguinte, se o São Paulo se classificar para a fase de grupos, pode escrever mais 5 jogadores. Então, mesmo que o Igor Vinícius não fazendo parte agora da lista de inscritos, se o São Paulo passar, só lembrando, ó, o São Paulo vai pegar agora 2 jogos, pega o Tajeres, né? E aí depois vai pegar o Palestino do Chile ou Independiente de Medellín. Então, passando pelo Tajeres, ainda tem uma outra fase de pré-fase de grupos. Aí, passando por esses 2 adversários, o São Paulo entra na fase de grupos e pode escrever mais 5 jogadores. O Igor Vinícius deve ser inscrito nessa fase, se o São Paulo passar, e junto com o Rojas, porque o Rojas também só volta no meio do ano. Então, se o São Paulo passar, o São Paulo deve escrever o Igor Vinícius e o Rojas. Eu acho que o Jardine foi coerente, eu não concordo, eu acho que o Igor Vinícius devia ser inscrito já, porque não pode jogar só com o Bruno Pérez como lateral de ofício, e se precisar de lateral, colocar o Araruna improvisado. Eu acho que o Igor Vinícius tinha que ser sim inscrito nessa fase de pré-Libertadores, até para dar moral para o menino, que jogou tão bem, saiu tão empolgado do campo. É uma opção na lateral direita, se mostrou uma opção, pelo menos contra o São Bento se mostrou uma opção. Mas o Jardine está sendo coerente, porque ele colocou o menino só agora, vocês lembram? Na Florida Cup ele colocou no segundo tempo do primeiro jogo, não colocou no segundo, colocou o Araruna improvisado. Depois no jogo treino contra o São Caetano colocou o Araruna improvisado de novo. Ele está mantendo a linha de pensamento dele
de preferir o Araruna improvisado ao Igor Vinícius. Mas eu acho que com a classificação do São Paulo, se Deus quiser, e Nossa Senhora da Libertadores agora, o foco é essa, hein? O foco é nela. Nossa Senhora da Libertadores, velas para ela. Nossa Senhora da fase de grupos da Libertadores vai permitir que a gente chegue lá, e aí o Igor Vinícius será inscrito para essa fase de grupos aí, que eu acho a presença dele fundamental. Outro que está muito empolgado para a partida de amanhã é o Antony, está com moral, né? Foi relacionado, pode ser uma opção ali. Só que a má notícia é a seguinte: o Ajax da Holanda está de olho no menino. Está de olho, monitorando, fazendo aquele trabalho, olhando o futebol dele cresceu na copinha. Eles contrataram o David Neres, vocês lembram, por 15 milhões de euros em 2017. São jogadores com características parecidas, ofensivos, jogam ali pelos lados do campo. O Ajax está de olho no menino. Só que como a janela de transferência internacional fechou no dia 31 de janeiro, fica para próximo. Então, mas é aquele negócio, né, gente? A gente revela os jogadores e vende para fazer caixa. A gente já discutiu isso aqui, mas pelo menos não vai ser agora. Pelo menos nesse... O Antony vai ter, pelo menos teoricamente, um tempinho aí para jogar. Mas acho que não acredito que não fica nem um ano no time principal. Vamos falar do Tadjeres. Tadjeres, peguei umas informações aí de alguns jogadores. O treinador deles, o nome complicado que tem o treinador, é Juan Pablo, quer ver o nome do cara? Juan Pablo Vóvoda, acho que é assim que pronuncia. Encheu a bola do São Paulo, disse que mostrou muito respeito pelo São Paulo, disse que o São Paulo trata-se de um dos maiores times do continente, comparou o São Paulo com River Plate e Boca Juniors, e mostrou muito conhecimento do time de São Paulo. Falou da contratação do Pablo, falou do Hernanes, disse que tem um grande time, é um cara que, pelo menos aparentemente, é um cara que conhece muito. Uma curiosidade, ele tem 43 anos, 4 anos a mais que o Jardim, é um cara bem novo também, ainda está iniciando ainda a carreira de treinador, e é um cara que mostrou muito conhecimento do time do São Paulo. Dos jogadores deles, tem um Caranta, que é o goleiro, acho que gente, vocês me perdoem a pronúncia, porque minha pronúncia em português já é sofrível. Você imagina castelhano, europeu, chinês, eu estou ferrado. Um goleiro de 40 anos, experiente, já jogou no Boca, é um dos nomes importantes. Ali, do meio campo para frente, eles têm o Palacios e o Andrés Cubas, que também jogaram no Boca, são jogadores experientes. E tem o Dairo Moreno, de 33 anos, um veterano que joga ali na frente. Esse cara fez parte do grupo do Once Caldas em 2004, que eliminou o São Paulo da Libertadores. Vocês lembram? Isso é uma das partidas mais traumáticas para mim. Eu fui no estádio naquele 0-0, depois o São Paulo perdeu, lembranças terríveis. Esse Moreno aí fazia parte do elenco e é um dos destaques lá na frente, jogador que precisa tomar cuidado. O Tadjeres perdeu alguns jogadores, entre eles um jogador uruguaio, lateral esquerdo, que era um dos melhores do time, da bola parada ali, um tal de Lucas Olaza. Foi pro Boca, depois foi negociado com o Celta de Vigo, e o Tadjeres não conseguiu repor a altura, mas é um time forte que joga, a gente conversou ontem, no 3-5-2, com 3 zagueiros, às vezes varia pro 4-4-2, o técnico deles é o Vóvoda, ainda não definiu qual que vai ser o esquema de jogo amanhã. Só para lembrar, quase 40 mil ingressos vendidos no estádio deles, que tem capacidade para 50 mil torcedores, e aqui em São Paulo mais ou menos 25 mil já vendidos. Muita gente falando que está encontrando muita facilidade para comprar na Total Acesso, graças a Deus. Muita gente reclamou dos preços, que eu falei para você que varia de 70 a 280 reais, com direito à meia entrada. Então amanhã teremos casa cheia, um jogo realmente dificílimo. Muita gente nos comentários agora até lembrou o seguinte, a torcida está bem dividida entre apreensiva e otimista. Tem os pessimistas, que acham que o São Paulo não vai passar, tem os otimistas, que acreditam na vitória tranquila, e a grande maioria, assim como eu, bastante apreensiva, porque o torcedor não esquece, a gente lembra do Defensa e Justiça, e lembra do Colón, que nos proporcionaram grandes vexames sendo eliminados, e tem aquela história do Tolima, que quanto foi traumático para o Corinthians também, o que sofreu. Só Corinthians e Chapecoense foram eliminados da fase de grupo da pré-Libertadores. Então vai ser um jogo amanhã tenso, por isso que eu concordo com essa escalação aí do Jardim com os jogadores mais experientes. E vamos esperar, né, gente? Vamos ver o que acontece. Eu estou torcendo muito, estou super ansioso já, separando a camisa para pôr na hora do jogo, aquelas pataquadas que vocês sabem que eu faço. Deixa eu só falar de 2 jogadores aí. Cueva deve ser anunciado no Santos até quinta-feira. Já está tudo certo, quase praticamente tudo certo entre Santos e o time da Rússia,
que o Cueva foi um fracasso lá. O São Paulo, como tem direito a 10%, na negociação que fez com o time russo, o São Paulo tem que ser comunicado quando o Cueva receber propostas para ver se exerce o direito ou não de compra. É a prioridade, né? O São Paulo teria prioridade na volta do Cueva para o São Paulo se o time russo recebesse proposta. Como o Cueva está com o filme incinerado no Morumbi, o São Paulo deve abrir mão, não tem nada confirmado? Deve abrir mão, mas a negociação, alguns valores aí giram em torno de 25 milhões o equivalente a 25 milhões de reais, e o Cueva renderia 2 milhões e meio, 2 milhões e 600 para os cofres do São Paulo, caso ele vá para o Santos. Lembrando que o São Paulo, diferente do Santos, não vai dificultar a negociação e vai tratar o Santos de uma outra maneira, a diretoria de outra maneira, como a diretoria do Santos tratou do São Paulo, no caso Vitor Ferraz. É isso aí, gente. Vamos ao tradicional Momento Maguila. Queria mandar um abraço pro Richard de Bauru, Richard Sá de Bauru. Imagina como deve estar calor em Bauru. Morei 6 anos em Bauru, fritava ovo na rua. Meu Deus do céu. Um abraço, Richard. André Souza de Porto Velho, João Gabriel de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Rian Castilho, de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Muitos cariocas acompanham o canal. A maioria de torcedores de outros clubes, agradeço muito. Marco Aurélio Valente, de França, de Franca, desculpa. E da terra da Calute, nossa querida Calute, um abraço lá pro pessoal da Calute, o Leonardo e o seu Carlos, ansiosos, tenho certeza, pro jogo de amanhã. Para falar em Calute, entra aí no link, confere nossos culturos bacanas, tenho certeza que você vai gostar. Amanhã eu volto depois do jogo, espero, feliz da vida, com uma vitória. Estamos com quase 100 mil inscritos, 99 alguma coisa, 99 tralalá. Será que a gente chega a 100 mil no vídeo contra o Talheres com uma vitória? Já pensou começar o ano desse jeito? Seria um sonho realizado. E lembrando que a gente chegando a 100 mil, eu vou anunciar o nome do ganhador da camisa, que vai escolher número 1, número 2, que eu vou mandar para casa. O cara não precisa fazer nada, só me passar o endereço. Para quem comenta com respeito à educação, muita gente pergunta que é nova no canal. É só comentar com respeito à educação, respeitando a minha opinião, não sendo aquele maldito lazarento fiscal de torcedor, respeitando a opinião de outros são paulinos, opinião das mulheres. E aí eu estou escolhendo, analisando, são vários comentários, são milhares de comentários, e aí quando a gente chegar a 100 mil eu vou escolher um ganhador, tá bom? Quando chegar a 150 outro, quando chegar a 200 outro, já pensou? Não me importa, eu gosto muito de presentear os amigos, já dei vários presentes, várias camisas, inclusive das minhas coleções. É um prazer, eu nunca esperei que o canal fosse crescer tanto, fosse chegar tanto, graças a vocês e graças ao São Paulo Futebol Clube. Falando nisso, aqui jamais será vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. E amanhã eu volto, espero, com um sorriso do tamanho da irritação que eu estou com o Fagner hoje. Aliás, estou preparando uma para o Fagner. Para o Fagner não, coitadinho do Fagner, nem dos outros 3 cachorros que vivem um inferno, onde eles vivem no quintalzinho aqui. Para a dona do Fagner, a minha vizinha, nós tivemos alguns embates mais acalorados, estou aprontando uma para essa mulher para livrar esses cachorros desse inferno que é viver nessa casa, mas eu vou contando para vocês. Só uma dica, hein? Eles vão ficar famosos. Fiquem com Deus, eu volto amanhã, forte abraço, tchau.